No começo do curso foi falado sobre os planetas e elementos. Você tem livros para indicar? Se a doença também pode ser desencadeada por conta de desarmonia desses elementos também. Deixa eu te explicar uma coisa. Sobre esse tema específico, tem muita coisa falando de elementos, tá? E dos planetas, falando aí da astrologia, né? Tem bastante gente falando disso. Mas do jeito que a gente falou, eu confesso que eu nunca encontrei, tá? Eu encontrei isso, a gente estudou isso com um professor que é sensacional, que é o professor Juan Ribot, que é quem desenvolveu essa mesa radiônica que eu passo para vocês. Mas ele não dá isso em curso nenhum. Isso é porque quando eu fui trabalhar com ele, fui fazer curso com ele, a gente trabalhou alguns anos no mesmo espaço, né, que hoje já nem existe mais, a gente fazia cursos pequenos com ele, fechados, só para os terapeutas. E aí a gente desenvolveu esse estudo, essa reflexão. E aí ele foi buscar uns ensinamentos, não era nem estudos que ele via de livro, mas era, como ele fazia? Experiências por amostragens. Tá? Então ele foi fazendo um monte de experiência, catalogando tudo isso, e aí dentro disso ele foi identificando, né? E aí como ele foi estudar a tabela periódica para entender tudo isso, porque era um questionamento nosso, aí a gente conseguiu entender, né, que hidrogênio, que na verdade terra, água, fogo e ar é hidrogênio, nitrogênio, carbono e oxigênio. E que aquela parte dos elementos, como o planeta foi criado, isso é um estudo profundo de alquimia, né? Porque não sei se vocês sabem, eu também estudo alquimia, né? Eu também trabalho com alquimia dentro de um processo bem profundo de aprendizado, tá? Mas aí é um estudo muito profundo, e aí é dentro das leis herméticas, do estudo de alquimia profundo, que a gente tem esse entendimento. Mas isso é um olhar espiritual, nem é só espiritual, né, gente? É de uma profundidade maior dos elementos. Então, você não vai encontrar livros falando disso. Se você quiser estudar um pouco sobre hermetismo, né, sobre as leis herméticas, aí você vai entender um pouco sobre o fluxo do universo, se doenças também podem ser desencadeadas por conta de desarmonia desses elementos. Claro, exatamente, as doenças são desencadeadas por desarmonia dos elementos. Se eu pegar uma pessoa que ela é do elemento água em preponderância, e aí eu não vou me aprofundar, tá? Porque aí tem o ascendente, tem a lua, enfim, tem um monte de coisa. Mas vamos só falar de uma maneira razoável aí, para vocês começarem a pensar de maneira energética. Uma pessoa do elemento água, que ela construiu o corpo dela com uma maior quantidade do elemento água, tá? O que vai acontecer se ela tentar se encaixar nos padrões fogo, tá? Fogo e terra, pegada do mundo corporativo, que você tem que bater meta, que você tem que criar, que você tem que fazer projeto. Isso é muito pegada de gente do elemento terra e do elemento fogo, que vai fazer isso com uma habilidade tremenda, né? Que nem eu falei, eu sou fogo, eu sou elemento fogo com ascendente em terra. Então, quer dizer, eu trabalho 30 dias por semana, eu faço projeto, eu monto isso, eu quero fazer mais, eu vou buscar, eu vou atrás, porque eu gosto, isso é da minha natureza, né? Se falar que eu tenho que ficar meditando 24 horas por dia, eu vou ser infeliz, eu vou adoecer, ok? Agora, se falar para o elemento água que ele tem que entrar numa pegada que nem a minha, quem vai adoecer é ele. Deu para entender mais ou menos isso? Então, claro que tem vários aspectos, mas as doenças, elas vão acontecer, por quê? Porque o elemento água, que tentar ser fogo, ele não vai, o composto celular dele vai entrar em desequilíbrio, e aí ele vai criar uma doença, entendeu? Se eu que sou fogo e terra, começar a ficar preguiçosa, depressiva por alguma razão, ou por um processo obsessivo, por um processo auto-obsessivo principalmente, eu vou parar. E aí eu vou pegar o meu fogo e a minha terra e vou adoecer. Eu vou desequilibrar todo o meu composto celular. E aí, naturalmente, alguma parte do meu corpo vai adoecer. Porque eu me construí nesse elemento para manifestar, para cumprir com o meu projeto de vida.
E o água se construiu no elemento dele para cumprir com o projeto de vida, por alguma razão que é importante ser daquele jeito. Tá? Só que aí a gente tem os tem que da vida e a gente começa a querer mudar tudo, porque tem que ganhar dinheiro, tem que correr atrás, tem que. Ou tem, aí no mundo energético, né, no mundo holístico, é o contrário. Tem que ser zen. Não, tem que ser zen quem é zen. Quem não é zen não tem que ser zen. A gente se construiu do jeito que a gente se construiu por alguma razão.